Graça e paz, amados, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo de profetas, né? Continuando ainda no profeta Ezequiel, nós estaremos encerrando com essa aula o conteúdo do profeta, tá? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Eu gosto sempre, mesmo estando nesse formato de videoaula, não gosto de perder a devoção, de perder essa estrutura que nós temos dentro de sala de aula, né? Eu sempre costumo dizer que é para não esquecermos que somos crentes, não é? Às vezes a gente se prende tanto ao academicismo, se prende tanto à questão do estudo e se esquece que isso aqui, irmãos, é algo que deve ser tratado como uma disciplina e um exercício espiritual, para crescimento espiritual, né? Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai de graça, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de crescermos na Tua presença através da Tua palavra. Que Tu possa, nessa feita, como nos demais momentos que estamos meditando, prescrutando nas Tuas sagradas letras, que Tu possa, Senhor, repousar sobre nós o Teu Espírito Santo, que a Tua graça, o Teu mover possa nos envolver nesse estudo e que o Teu Espírito de forma soberana venha tomar desde o primeiro até o derradeiro momento no qual estamos aqui, Senhor, dedicados, porque queremos Te conhecer mais, para Te agradar, Senhor. Assim vem abençoar e vem tomar por completo esse momento em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós vamos continuando e eu gostaria de iniciar essa segunda parte frisando a figura que foi tratada no capítulo 34 de Ezequiel. Ezequiel, ele se utiliza da figura do pastor, que é uma figura bem emblemática, que é uma figura de referência dentro da cultura israelita, não só na vida pastoril, realmente, na questão literal, no termo, na questão literal do termo, né? Pastor como um cuidador de ovelhas, não. Mas o pastor como líder, né? Como o guia, né? O regente, o diretor das instituições, né? Da vida social em Israel. Nós vamos aqui ver, por exemplo, já nos dias de Davi, né? Davi, ele se utiliza dessa figura e recebe uma composição do Espírito Santo, né? Nos seus momentos devocionais, ele recebe o sopro do Espírito Santo para compor um dos salmos mais conhecidos, mais apreciados de toda a coletânea, o Salmo 23. E nesse salmo ele diz: Yahvé Ra'ar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a figura do pastor, ela é uma figura muito representativa e ela ganha aqui viés proféticos no capítulo 34, nessa seção da profecia de Ezequiel, né? Do ministério do profeta Ezequiel, tá? Nós estamos no livro, nós estamos na página 124, então você pode acompanhar, você que tem esse livro, né? Caso você queira adquirir esse livro, aqui você não está na nossa turma de profetas maiores do Setadem, mas você quer adquirir esse livro, você pode entrar em contato conosco, né? Deixar aí o seu comentário e eu vou estar direcionando você. Esse livro ele é uma exclusividade do próprio seminário, tá? Ele foi lançado pela Didaquê, editora do meu amigo João Evangelista Júnior, e é muito bom, irmãos. O autor é um amigo pessoal, um querido, tá? Conhecedor dos textos do Antigo Testamento de forma grandiosa e maravilhosa. O Senhor o usou na composição desse livro,
Então, como eu estava falando, queridos, é um material muito bom, tá? Realmente houve aqui um estudo dedicado, né? Um estudo rebuscado. Então, como nós estávamos falando, eu gostaria de começar essa sessão tratando sobre essa questão do pastor. O rebanho era a nação israelita. E como nós falamos na primeira aula, no primeiro vídeo, a corrupção ela não começa de baixo para cima, ela começa de cima para baixo. Os pastores são os primeiros a prevaricarem, né, com relação aos estatutos e ordenanças que faziam de Israel a nação do Deus verdadeiro. A nação que era guiada por um Deus invisível, porém com manifestações mais preciosas, mais poderosas do que os deuses das nações vizinhas e das nações mundiais. Era uma nação pequena de um Deus grande, né? Um Deus que era Yahvé Tsidkenu, um Deus justiceiro, um Deus que se colocava como a representação daquele povo na batalha, no momento de luta, no momento em que eles precisavam de defesa, precisavam serem defendidos, serem representados, terem um general à frente. Yahvé Rafá, aquele que curava todas as mazelas e aquele que se manifestava no momento em que a nação estava padecendo para curar e para mudar a sorte e as circunstâncias daquele povo. Então, Deus, ele era tudo o que o povo precisava, diferente das outras nações que tinham uma divindade para cada situação. Deus, ele era o Deus de todas as situações, não é? E essa figura de pastor, ela foi usada por Davi, porque Davi, irmãos, ele tinha um relacionamento muito intenso com Deus, e ele, a partir dessa composição do Salmo 23, ele dá, não é, a abertura para se pensar em Deus como um cuidador, como um pastor, como aquele que realmente tinha proximidade com o seu povo, porque o pastor, para cuidar da ovelha, ele precisava ter proximidade, ele precisava tocar. Na hora da tosa, ele tinha que tocar, ele tinha que acalmar e preparar a ovelha para a tosa e ali naquele toque, naquele preparo, naquelas carícias, naquele afago, a ovelha ia se tranquilizando para aquela situação necessária que era a tosa. O pastor, ele precisava ter proximidade para guiar, né? Com o seu cajado ele iria estar ali, não apacentando, juntando, né? Fazendo ali o acolhimento da ovelha e direcionando ela para os pastos, os bons pastos, né? E o que estava acontecendo? Deus havia levantado pastores, Deus havia levantado líderes. Aqui a figura do pastor é a figura do líder. Davi, quando ele usa esse termo, né, pastor para Deus, ele está dizendo isso, aquele que, tanto que ele começa, o Senhor, Adonai, ou seja, o dono da minha vida é o cuidador dela. Olha que coisa tremenda. Esse termo Adonai é usado justamente para isso, para vindicar, né, a propriedade, o direito de propriedade que Deus tem sobre a sua criação, porque Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Elohá, Ele é o Eterno, Criador de tudo. Existe a sua assinatura, a sua impressão digital em cada ser criado, inclusive no ser humano, né? Então Deus havia levantado representantes, tá? E o que foi que aconteceu? Que esses representantes, eles se esqueceram do seu lugar e passaram a agir como donos de um rebanho que não era deles.
começaram a agir com usúria, com usurpação, ferindo aí os ideais de Deus para a sua nação, guiando o rebanho para um caminho de subnutrição, né? Ou desnutrição. Então, eles estavam apenas se utilizando dos benefícios das ovelhas de forma impessoal, como uma propriedade, massacrando e, como eu já havia dito, desnutrindo, tanto espiritualmente como fisicamente, as ovelhas. E esse tom que Ezequiel vai utilizar aqui, nessa sessão, é um tom escatológico. Ele aponta para um futuro. Ele aponta para uma era onde as ovelhas elas vão ser apacentadas pelo próprio Deus, na pessoa bendita do seu Filho. Porque, irmãos, nós precisamos entender o que Paulo entendeu ao estudar as Escrituras novamente, ao reexaminar aquilo que ele havia aprendido em toda a sua vida de estudo. Nós precisamos entender que todas as vezes que Deus se aproxima da sua criação, que todas as vezes que Deus se aproxima do homem é através do Filho. O Filho é que aproxima. O Deus que é Filho aproxima do Pai o seu povo. E aqui ele vai utilizar aqui justamente a figura desse pastor do Salmo 23, que se revela no Novo Testamento, que se apresenta no Novo Testamento, através de João, no seu capítulo 10. O bom pastor, que não mede esforços e coloca a sua própria vida por preço de resgate das suas ovelhas. Esse pastor era o pastor que Israel precisava para voltar novamente à direção. Porque os pastores levantados, os regentes levantados, estavam desencaminhando o povo e maltratando ao mesmo tempo, né? E o profeta agora ele vai pronunciar uma sentença, um juízo para esses falsos pastores, porque o verdadeiro pastor ele ama, irmãos. O verdadeiro pastor ele cuida. O verdadeiro pastor ele orienta. O verdadeiro pastor ele leva ao alimento. Então, o Senhor ele vai utilizar essa figura através da mensagem entregue a Ezequiel para dizer, olha, eu mesmo vou me levantar do meu trono, vou pegar o meu cajado e vou em direção às ovelhas que vocês dispersaram, e vou em direção às ovelhas que vocês massacraram, e vou colocar um unguento na ferida dela, vou colocar ela sobre o meu colo e vou cuidar dela, vou colocar o bálsamo e trazê-las de volta para o aprisco. Então o Senhor ele estava dizendo que Ele mesmo iria congregar novamente a nação israelita. Isso é interessante, irmãos, entender, porque é justamente a proposta messiânica de Ezequiel. Ezequiel ele vai apresentar o Messias como o pastor de Israel, aquele que viria para juntar, para congregar e para apacentar esse povo.
Era a proposta e sempre foi a proposta de Deus para o seu povo, uma teocracia, um governo regido pelo próprio Deus, um governo onde os representantes humanos seriam apenas mordomos, administradores, orientadores daquilo que receberiam diretamente de Deus. Por que a figura de Davi ela se torna tão emblemática nessa questão do governo messiânico? Porque era justamente as características e as personalidades do governante que Deus queria. Dependente, um homem segundo o coração de Deus, como foi revelado no Novo Testamento, como foi bem observado no Novo Testamento. Essa figura, essa observação, essa característica dada para Davi, para o seu reino, foi dada no Novo Testamento. É uma observação, é uma constatação, justamente tendo em vista a história de Davi. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem dependente, muito dependente de Deus. Ele não era um homem impecável, que não cometia erros, mas era um homem que, ao menor sinal da repreensão divina, o seu coração derretia na presença do Senhor. Era um adorador, era um homem que sabia pedir perdão, era um homem que sabia reconhecer os seus erros e buscar os acertos no caminho da dependência, no caminho da obediência. Então, o que estava faltando para Israel nesses dias era isso, porque os líderes que se levantaram, os líderes dos tempos de Ezequiel, os reis que se levantaram, os regentes que eram levantados ali na casa de Judá, eram homens insubmissos, eram homens que queriam viver à base de ilusão. Tanto que tem uma seção do livro de Ezequiel que nós chegamos a comentar para os falsos profetas, aqueles que eram escolhidos pelo rei para profetizar para ele, porque ele sabia que não saía dali nenhuma profecia desfavorável, somente profecias convenientes, somente profecias que massageavam o seu ego. Então esses eram os líderes que Ezequiel estava testemunhando o governo. Eram esses os líderes dos dias de Ezequiel. Eram esses os pastores dos dias de Ezequiel. Então, para que houvesse uma restauração, irmãos, primeiro tinha que haver um expurgo dessa liderança. Foi o que nós falamos aqui no primeiro vídeo. Os primeiros a serem levados para o cativeiro, para serem expurgados, serem forjados, remoldados, foram os líderes, os pastores. Essa profecia do capítulo 34, ela é uma profecia de cumprimento em tempo real. Ela se cumpriu nos dias do próprio Ezequiel. Esses pastores que estavam lá no cativeiro, estavam lá no acampamento em Tel Abib. E continuando, o Senhor, Ele promete uma restauração para Israel. Uma restauração tal que mudaria por completo toda a situação, porque não era algo externo. Não era algo feito por mãos humanas. Ia ser algo feito no interior de cada israelita. Ele utiliza dois termos para confirmar isso: coração e espírito. Coração como sede das emoções, dos sentimentos, da volição, e o espírito, que era onde era sediado todos os impulsos, toda a energia vital, para que esses desejos, essas emoções, esses sentimentos, eles fossem dados à vazão.
se transformasse em ações, em atitudes. O Senhor, ele estava justamente dizendo o seguinte: esse bom pastor, ele vai alimentar, ele vai congregar vocês novamente. E ele vai levar vocês a uma nova era, aonde não só vocês não vão receber simplesmente um alimento para fortalecer o físico, mas vocês vão receber algo que vai nutrir o espírito de vocês, vai nutrir a alma de vocês, para que vocês sejam fortalecidos para testemunhar a minha glória, né? A gente deve ter um entendimento aqui com muito cuidado, porque na realidade essa sessão, irmãos, ela é a sessão mais messiânica de todo o texto de Ezequiel. Se você bem analisar, o ministério de Jesus Cristo foi apresentado como um ministério daquele que viria baptizar as pessoas, batizar os alcançados pelo reino, pelo Espírito Santo. Essa palavra batizar, ela fala de imersão, de imergir, de mergulhar, de colocar a pessoa totalmente envolvida, submersa em uma situação. No caso aqui, no Espírito Santo. A obra de Cristo resultaria numa glória sem precedentes, em um poder e um mover de Deus sem precedentes, para todo aquele que se deixasse ser tocado, forjado, alcançado por essa obra. O Messias, como um bom pastor, o unguento, irmãos, para sarar a real ferida que estava aberta num coração israelita, era o unguento que Cristo iria trazer com seu ministério. Era o derramar do Espírito Santo. Isso transformaria por completo. Isso é conversão. É quando a mente, o coração é totalmente transformado. E como resultado, as intenções e atitudes, elas são outras. São outras. E o que nós vamos ver aqui é um renascimento espiritual do povo. No capítulo 36 e o capítulo 37, irmãos, são duas maneiras emblemáticas, bem emblemáticas, de ser dita a mesma coisa. O Vale de Ossos Secos, né, é um texto muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. Talvez seja o texto mais conhecido e único conhecido de Ezequiel pela maioria dos cristãos. Ele vem continuando, ele vem evoluindo e aprofundando, intensificando a mesma verdade dita no capítulo 36. Aquele povo que havia se transformado num grande vale de ossos secos. Eu fico imaginando, irmãos, porque o texto ele não é claro em dizer como essa visão foi apresentada. Se Ezequiel ele foi levado, né? Você olha para o texto de Ezequiel, você vê isso. O texto de Ezequiel 37 diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A gente não sabe, por mais que o texto diga, e o espírito do Senhor me fez sair, né, e me pôs nesse vale. A gente não sabe se ele foi transportado em espírito ou se a mente dele foi levada. Não se tem, mas o correto é entender que esse vale de ossos secos era justamente ali às margens do Quebar. É onde estava aquele acampamento. Ali era uma região de vale. O Senhor, na realidade, mostrou essa visão
né, forte, essa visão, sabe assim, impactante, com características literais na visão, né, ossos, né, um grande vale, um monte de ossos, para trazer uma realidade espiritual. Por que vale de ossos? Significava dizer que aqueles cadáveres já estavam naquela situação há muito tempo. Então era como estava a situação de Israel. Eles não começaram a decair espiritualmente quando chegaram no cativeiro. Eles já estavam assim há muito tempo. Mas o Senhor estava dizendo para o profeta, o Senhor estava dizendo, nessa sessão, o Senhor estava dizendo, olha, eu mesmo vou cuidar de trazer novamente aquele estado original de vida. E dessa vez a obra vai ser tão tremenda, essa obra vai ser tão gloriosa, tão intensa, que vai estruturar algo jamais remontado nos avivamentos que houveram, nos avivamentos periódicos. Porque como nós estávamos aqui a tratar, irmãos, os avivamentos que aconteceram em Israel e em Judá, principalmente, né, no reino de Judá, pelos líderes piedosos que surgiram em determinados momentos, foram avivamentos temporais, parciais, nunca com uma profundidade e intensidade que seria vista nesses dias, porque que o próprio Messias ia operar. O próprio Messias ia prover esse avivamento. O próprio Messias ia tocar com o seu ministério. E esse renascimento espiritual, ele era uma realidade, né, que caracterizaria o ministério de Jesus, tá? Jesus, ele veio para isso, para dar vida e vida com abundância. Essa sessão é uma sessão messiânica, é uma sessão forte, irmãos, tá? Outra coisa interessante que nós vamos ver dentro do texto aqui, tá certo? Avançando aqui um pouquinho, nós chegamos aqui nos planos para Nova Jerusalém, capítulo 38, 39, 40, até o 47 nós vemos essa seção do texto de Ezequiel, apresentando aí uma reestruturação total e vital, né? Interessante, irmãos, que analisando os detalhes que são dados aqui da reconstrução do templo, esses detalhes eles não são vistos na construção do templo, lá no primeiro modelo. Existem algumas diferenças, algumas distinções e a riqueza de detalhes. Isso se faz entender que o que Deus iria fazer era algo diferente do que já estava sendo feito, do que já tinha sido promulgado. O que Deus estava a preparar para aquele povo era algo totalmente diferente e algo que, pela riqueza de detalhes, era algo que ia ser feito de uma forma, tá, espiritual, que ia atingir o povo na sua totalidade, que ia alcançar o povo na sua totalidade. O remanescente realmente iria sofrer uma mudança espiritual que iria trazê-los para um patamar como representantes desse Deus verdadeiro que ainda não tinha sido visto, né? Deus ia pegar e através da aflição, né, Deus iria dar os moldes corretos, né? Através da aflição, Deus iria dar os moldes completos, ok? Ia fazer uma cirurgia espiritual. E essa cirurgia
que seria no coração, o bisturi seria a aflição do cativeiro. Foi o que eu falei para os irmãos, comecei falando no começo do estudo de Ezequiel. Às vezes é necessário ferir para poder curar, né? E aqui nós temos aqui no capítulo de número 43, algumas questões sobre essa situação, né? O templo aqui descrito, os detalhes, né? Os moldes, as formas, as medidas, elas trazem algumas questões sobre interpretação, tá? E surgem 4 pontos de vistas. Nós temos aí algumas visões, né? Pelo menos 4 visões. Primeira, a literal, que realmente haveria, a literal histórica, e realmente houve a edificação do templo, né? Você vê que nos dias de Ageu, né, no pós-exílio, houve essa tentativa. O próprio Deus disse: olha, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Só que eu acredito que Deus não estava dizendo isso, tá? Para o templo literal, porque a glória jamais seria o lugar onde essa glória repousaria jamais seria novamente no Santo dos Santos. Essa glória, ela iria repousar agora no santuário restaurado por Deus, né? Feito não por mãos humanas. Essa glória não repousaria mais em templo de pedra, mas no coração de carne. Eita! No coração que recebeu a cirurgia. Pois é muito incrível isso, irmãos. Transformar um coração petrificado pela a idolatria e todas as sortes de sutilezas que levaram o povo à decadência espiritual, em um coração novamente palpável, sensível ao toque. E nesse coração sediar a presença gloriosa. O povo de Deus iria ver agora essa glória que antes era restrita, agora vai ser irrestrita a todos aqueles que fizerem parte dessa porção significativa dos escolhidos, né? Temos essa primeira, que é a literal, temos a segunda, que é a cristã simbólica, que é a que sustentamos principalmente em nossas pregações e pela estrutura simbólica do livro de Ezequiel, não é? Esse templo com essas medidas exatas e o quadro apocalíptico que vem sendo desenvolvido no livro de Ezequiel, na mensagem de Ezequiel, nos leva a crer que essa estrutura, essa edificação é a igreja. Que o próprio Jesus disse: olha, eu vou edificar e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa é a segunda e particularmente a que eu mais simpatizo. Nós temos a outra, que é a dispensacionalista, que aponta para uma realidade apocalíptica literal, que nos últimos tempos esse templo ele realmente vai ser reedificado e que nós vamos ver uma estrutura, não é? Literal nos dias apocalípticos, no fim dos dias, nos eventos culminantes da volta do Senhor. Israel vai reconstruir esse templo, né? A gente já viu aí alguns na tentativa aí, parece que querendo antecipar a volta de Jesus, construíram uma edificação suntuosa lá em São Paulo, né? Uma certa denominação aí, não é? Mas ainda não é esse, viu?
Os crentes nessa visão estão esperando ele lá em Israel, tá bom? Vamos lá. E a quarta a considerar, não é que isso aqui é uma questão apocalíptica, tá? Típica do estilo literário hebraico, e que os seus aspectos eles são simbólicos, e essas simetrias numéricas elas apontam para uma realidade futura. É que é assim, irmãos, existe um partido teológico judaico que eles veem nas numerações, na numerologia bíblica, significados profundíssimos, tá? Como, por exemplo, números terminados em 0 apresentam uma inteireza, um fato na sua inteireza, um fato na sua completude, né? O 7, o número de Deus, o 6, o número humano, né? Humano é o da imperfeição, tá certo? 4 representa realmente a terra em si, né? Uma realidade terrena, né? E aí por aí vai, tá certo? Mas o que a gente pode resumir dessa questão aqui, desses 4 pontos, é que existe uma perfeição no plano de Deus. E essa perfeição ela é reforçada pelos detalhes, né? E Deus tem um plano perfeito para o seu povo restaurado. Isso é expresso de forma simbólica, né? Nessa simetria imaculada do edifício. Existe uma centralidade, né? Se apresenta aí uma centralidade da adoração nessa nova era que vai vir, tá certo? Ou seja, a perspectiva da adoração não é uma perspectiva somente, não é uma perspectiva local, não é uma perspectiva para o povo de Israel, mas para todas as nações. Deus vai alcançar todas as nações. O Messias, quando ele vir, ele vem ele é o desejado das nações, como já disse uma outra profecia, né? Um outro profeta, tá certo? E que a presença de Deus aí ela vai ser permanente. Interessante que essa